Ok, beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Renato Sabatini, diretor de Educação da HL7. Estamos aqui com o Guilherme Zica Rocha, que é o nosso presidente da HL7 Brasil, e com o nosso convidado de hoje, que é o André Kripa. Então, o nosso tema de hoje é super interessante, não apenas para os alunos do curso que fazem o curso de Fundamentos do HL7 FIRE, mas do ponto de vista de operacionalidade disso, são chamadas plataformas de interoperabilidade, né? Barramentos, plataformas, existem várias maneiras de você chamar isso. E para a interoperabilidade, eles são fundamentais. Nós não tratamos disso no curso, porque é um tema mais avançado, mas é óbvio que aqui nós temos um especialista no assunto, que é diretor de inovação e Chief Innovation Officer de uma empresa que trabalha muito nessa área, que é a CTC, e nós temos grande prazer de contar com a presença dele, que ele vai compartilhar conosco a experiência e o conhecimento que ele tem, e eu espero que todos aproveitem muito, inclusive na fase de perguntas e respostas, tá? Então, ele vai fazer a apresentação dele em slides e vocês vão anotando as questões, e quando chegar ao final, então, a gente vai ter um diálogo que espero que seja bastante interessante com ele também, com todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, comentários, etc., tá bom? André, em nome do Instituto HL7 Brasil, gostaria muito de agradecer não somente a você, pessoalmente, por estar disponibilizando o seu tempo, mas a sua empresa também, por todo o apoio que ela tem dado ao Instituto HL7 Brasil. Tá? É de fundamental importância essa nossa parceria, que já vem de um certo tempo, e que a gente valoriza demais, porque nós, no HL7 International e no Brasil, a gente acha que a coisa só anda quando a indústria se move, né? E começa a implementar os padrões e as formas de interoperabilidade, etc., no mercado de saúde. Então, muito obrigado, e eu gostaria que você mesmo se apresentasse o seu currículo, que é bastante extenso e interessante, né, para que a gente possa conhecer você melhor. Com a palavra, então, se você quiser já compartilhar os seus slides. Obrigado, professor, pela gentil apresentação. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês da HL7, não só com a tua presença, mas também com o Dr. Guilherme, como presidente da HL7. Para mim já é um colega de trabalho, né? A gente tem feito muita coisa junto, mas é uma enorme honra estar com vocês e com esse pessoal aqui que está bastante ávido para falar um pouquinho sobre plataforma, e no curso de HL7 eu acho que essa nossa discussão hoje é bastante interessante. Vou me apresentar de forma bem breve. Cometi a falha aqui, professor, de não estar com o meu slide de apresentação, mas vou fazer isso ao vivo aqui. Eu sou diretor de inovação e do digital da CTC. A CTC é um associado benemérito da HL7, para quem chegou agora e acabou não pegando o início da tua apresentação. Também sou membro do grupo de inovação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Sou membro de grupos de investidores de startup, como a BR Angels e a Anjos do Brasil, e membro titular de estudos do Núcleo de Inovação do Innovation and Future. Bom, o meu currículo, professor, ele é interessante. Acho que vocês usam uma boa palavra, porque, na verdade, eu, desde muito novo, empreendi, vim da área de desenvolvimento de sistemas. Eu tinha uma empresa chamada Interactive e minha carreira toda foi feita nos desafios de empreender no Brasil. Nós desenvolvemos muitas soluções para a saúde e, de mais ou menos há 3 anos atrás, depois de um extenso processo de M&A, a minha empresa foi comprada pela CTC e hoje nós estamos com a missão de ajudar a pivotar a empresa para o mundo digital. As aquisições que foram feitas ao longo dos últimos anos reforçam isso na CTC. E na CTC, próximo do HL7, como nós temos feito nesse último ano, para nós é muito interessante conhecer um pouco desse ecossistema, conhecer um pouco também de o quão interessante o HL7 é para quem chegou no mundo de saúde digital
e quão necessário ele é para quem está nesse mundo. A gente entende isso e por isso a gente está associado ao HL7 e esperamos ter uma longa parceria juntos. O que eu vou falar hoje é sobre plataforma e especificamente plataforma de interoperabilidade. E por que a gente escolheu esse tema? É porque ao longo do curso, os alunos já devem ter visto que o FHIR é a solução adotada no mundo moderno para mensageria em saúde, para troca de dados. Só que, como um modelo de código aberto, o aprendizado tem que ser constante e a forma que o FHIR agora, né, o FHIR, mas o que vem ao longo do tempo em padrões na HL7, instituiu, é necessário muito autoestudo para conhecer melhor as aplicações de integração, e a escalada disso é muito complexa se for feita de forma artesanal. Se um aluno, um desenvolvedor de software que está aqui, um integrador de sistemas, ou mesmo alguém de negócio, entende que usando recursos FHIR eu consigo fazer as dezenas, centenas de integrações que são necessárias, talvez você vai ter um pouco de dificuldade de escala, e esse é um problema que a gente endereça quando pensa em plataformas de interoperabilidade. Eu vou começar aqui com os meus slides, e a ideia não é que às 8 horas da noite a gente tenha que aguentar mais um PowerPoint, mas é uma conversa e talvez as provocações que estão aqui vão servir para uma discussão logo mais, que eu espero que a gente tenha depois dessa apresentação. E entendo também, dando uma olhada nas pessoas que estão aqui conosco hoje, o grupo é bastante heterogêneo. Então, a gente tem desde desenvolvedores até heads de startups, a gente tem aqui também pessoas de negócio, médicos. Então, eu acho legal a gente conseguir nivelar o conhecimento, falando um pouquinho sobre interoperabilidade, mas de uma forma que entenda o porquê que a gente está entrando nesse mundo e porque ele é necessário no mundo moderno que nós estamos hoje. Talvez alguns de vocês conheçam esse artigo que saiu no JAMA sobre o custo da tecnologia, e ele tem um desenho de um paciente de 7 anos de idade, um jovem que foi convidado a descrever qual era a sua experiência no hospital. E, embora todos estão sorrindo, né, é fácil ver isso aqui nesse desenho da criança, com a família junto, o que chama a atenção é que o médico está de costas num computador. E eu acho que o único erro que tem esse desenho é que o médico está sorrindo atrás do computador, porque o médico odeia ficar atrás do computador. Mas isso tem uma mensagem muito grande para todos nós, de que o carinho, o cuidado, o toque do médico aqui não foi retratado, mas sim ele de costas. E aí, quando a gente olha para o que acontece hoje, o problema da falta de integração em sistemas de saúde, ele é muito grande e tem um fardo grande. Se a gente olhar esses números, podem nos ajudar a entender a dimensão do que nós estamos falando aqui. Em média, 60% do tempo dos profissionais de saúde estão dedicados para realizar trabalho burocrático, e muito desse trabalho é feito atrás de um computador. E essa é uma das grandes causas de burnout nas equipes assistenciais hoje. Novos sistemas surgem, dados duplicados, silos, e tudo isso transborda do lado do médico, do enfermeiro, do assistente social, do nutricionista, do fisioterapeuta, que está por trás da assistência, tendo que incluir informações ao longo do dia que muitas vezes tomam lugar do cuidado à beira-leito. Além disso, um outro número interessante é que 36% dos médicos
atribuem a causa de pedir mais exames do que deveria, ou mesmo que ele exista em algum lugar, ele tem que pedir porque não tem acesso a essa informação, o que é conhecido como overtreat, ou tratar demais o paciente. As razões disso é porque ele não tem histórico, não tem informações do paciente. E a falta de conexão entre sistemas, ou de interoperabilidade na sua essência, causa problemas como esse, que geram custos, despesas adicionais à saúde que não eram necessárias. E aí, dentro deste problema, o que a gente pode dizer é que esse é o cenário. Difícil dizer algo contra isso, mas por mais que hoje a gente tenha um pouco mais de vontade ou de necessidade de integração, o que nós vemos são silos isolados, cada um com seus sistemas e plataformas que não se conversam. Muitas vezes não se conversam dentro das 4 paredes das instituições. E se a gente adicionar agora os dados que são gerados pelo paciente deshospitalizado, ou mesmo aquele que quer saber da sua saúde de verdade, não só da doença, com wearables e aplicativos de saúde, são outros silos de informações que não se conectam. Na prática, não se conectam. E aí, qual é a abordagem atual que muitos de vocês estão fazendo nas instituições que vocês atuam, ou já viu acontecer? Essa história se repete ao longo dos anos. Abordagem de integração artesanal, ponto a ponto, não escalável. O problema dela não ser escalável é que você não consegue testar novos modelos na velocidade que o teu negócio precisa, na velocidade que o paciente precisa de informações. Então, cada nova conexão tem múltiplas dependências que, ao longo do tempo, fica insustentável, já que os times de integração cada vez mais crescem e não conseguem dar vazão às necessidades de integração e de negócio da sua instituição. Isso impacta na receita, isso impacta na jornada do paciente, isso impacta em uma série de indicadores, sem falar no impacto da segurança do paciente, já que essas integrações ponto a ponto são um risco para as instituições. Daí é que se fala sobre interoperabilidade de dados como uma das alternativas, eu não digo soluções, mas alternativas para este problema. Um ecossistema desconectado, ele causa problemas para o paciente que, num cenário simples, como vocês já devem ter visto no curso, e quem está na área da saúde há mais tempo já ouve falar isso semanalmente, de um paciente que dá entrada a um serviço de emergência sem ter um histórico, e esse histórico do paciente, talvez ele tenha dado entrada desacordado, tem informações sobre alergia ou qualquer outra restrição de tratamento naquele paciente, que pode ser fatal se não se ministrado ou se não ministrado no tempo certo. Então, a interoperabilidade permite, na sua essência, que os sistemas consigam se comunicar através de uma linguagem comum, e uma das mensagerias, uma dessas formas de se comunicar, vocês estão acompanhando no curso, em FHIR, uma dessas formas de comunicação, e essa forma de se comunicar de forma precisa é importante na saúde, não só eficiente, mas também precisa. E quando a gente olha os desafios que nós temos no nosso país, porque depois eu acho que é importante abordar isso em uma das nossas falas, é que quando a gente fala de interoperabilidade, o nosso cenário é vislumbrar o que tem lá fora, porque o que tem aqui dentro hoje é quase que impossível a gente colher algum resultado prático, a não ser com os recentes avanços da RNDS na Covid e vacina. Mas, no mais, o que nós temos são cenários de fora. Quando a gente olha aqui para dentro, a fragmentação dos sistemas é um dos grandes problemas que
que nós temos para o avanço da interoperabilidade. Diversos sistemas com formatos proprietários, com comunicações proprietárias. Então, é como se eu tivesse que ter um tradutor numa viagem que eu estou fazendo para centenas de países, e cada um desses países fale um idioma, eu tenho que levar um tradutor comigo em cada um, diferente em cada uma dessas viagens. Então, é um cenário extremamente complexo. Esse é um dado do Observatório da ANAP de 2022, já que o Observatório de 2023 não faz menção sobre interoperabilidade, apenas com um case sobre o tema. Mas os desafios certamente continuam. Essa é a visão da grande maioria dos CIOs, diretores executivos de hospitais e assim por diante. E aí é onde um padrão de troca de informações precisa ser definido por todos os players do mercado. Se a gente olhar a experiência externa, então o mundo que deu certo, pelo menos que tem boas qualidades que a gente pode copiar, quando a gente olha a Europa e os Estados Unidos, eles já avançaram muito e entenderam que o padrão HL7 FHIR é o padrão de troca de dados em saúde. Não há mais discussões no nosso país, salvo alguns grupos rebeldes, mas não há muita discussão quanto a isso. Então, o que nós vimos até agora é que há um problema, o sistema é fragmentado, não há padrão de troca de informações, mas o FHIR é a esperança, é a centelha que nos ajuda a investir nessa troca de informações. Como no começo nós falamos, a CTC é um dos associados beneméritos do HL7 Brasil, então a gente também estamos nessa luta juntos para difundir o padrão e garantir que as vantagens dele sejam vistas e adotadas pela maior parte do ecossistema aqui no Brasil, como já foi no mundo. Felizmente, há movimentos muito importantes do Ministério da Saúde nos últimos anos. Então, a gente já viu troca de governo, mas algumas dessas políticas têm se perpetuado e a RNDS já adotou o padrão FHIR para troca de dados, como eu falei antes, vacina e notificação de Covid, usaram o FHIR e são dois cases muito interessantes de velocidade e vontade juntas, aliadas a um jeito certo de fazer, o resultado foi visto por todos. E esse desenho, ele nos remete a um passado no Brasil meio complexo, né, que são os das tomadas. Alguns de nós acompanhamos algumas dessas trocas, ela nos dói no coração, mas, por outro lado, também ela resolveu um problema. Se ela continuar dessa forma, a gente espera que nenhum outro padrão venha. Mas ela é uma comparação que ilustra muito bem a necessidade de uso de padrões. Dentro da RNDS, tem lá um camarada chamado conector, e aí por isso que a gente vai começar a falar de plataforma, que é uma espécie de tradutor entre aquele formato específico de dados dentro das quatro paredes das instituições que precisam conversar num idioma comum dentro da RNDS. Então, esse conector, ele pode ser um software de integração, ele pode ser uma plataforma, mas, enfim, o que ele tem como missão é fazer a tradução, conversão, usando, obviamente, mecanismos semânticos para fazer essa troca de informações. Então, a gente começa a ver aqui um desenho do que é o futuro dessa arquitetura que, particularmente, ao meu ver, é uma arquitetura bastante acertada. Ela vai num ponto muito importante, que é começar a demonstrar para todo mundo que desenvolve sistema em saúde que a gente precisa ter um idioma em comum. E conversando recentemente com alguns amigos
que operam a interoperabilidade, ou seja, que estão realizando integração, que estão estruturando terminologia, que já viram diversos cenários. Uma plataforma de interoperabilidade deveria ter algumas funcionalidades, algumas features, alguns módulos, porque quando a gente fala de plataforma, a gente fala de camada, né? Então, o que ele deveria ter de camadas para endereçar os problemas que nós entendemos serem problemas do mundo real. E aqui, de novo, vai aquela minha fala sobre plataforma, porque não há como a gente escalar integração em saúde e interoperabilidade sem o uso de plataformas, a não ser que você tenha muito dinheiro e queira queimar esse dinheiro com diversas equipes, com headcount de pessoas desenvolvendo integrações. Mesmo com muito dinheiro, a velocidade disso vai ser muito baixa. E a gente tem participado de diversos projetos ao longo desses últimos 2 anos que demonstram que a escolha de plataformas erradas, de arquiteturas erradas, levam a desastres, isso em grandes redes. Então, o que deveria estar na mente de todos nós quando vamos iniciar um processo de integração e de escolha de como esses dados serão trocados é que tipo de plataforma vai me apoiar nesse processo. O que eu consigo automatizar disso, ao invés de ficar fazendo tabela de deparo em Excel, ao invés de fazer transporte de informações de forma manual, com o que é que eu devo buscar no mercado para me ajudar nisso, ou se eu tiver vontade e força para desenvolver uma plataforma, que eu deveria fazer. Aqui, embora há um conflito de interesse nessa minha conversa, nessa minha fala, e eu quero deixar isso muito claro, já que a CTC desenvolve uma plataforma de interoperabilidade, mas até esse momento eu quis deixar muito claro para vocês que o problema é comum, que naturalmente é um desafio que nós, como operadoras de interoperabilidade, temos que entender. É um desafio comum. Então, ao longo do tempo no nosso país, há um histórico muito complexo sobre a adoção de plataformas ou até de padrões. Convenhamos, essa é uma conversa complexa, porque alguns não vão admitir isso, outros talvez vão torcer para que muito desse movimento dê errado no Ministério da Saúde, mas enfim, o ponto é que a gente ficou discutindo muito tempo como fazer, sendo que já havia inúmeros cases ao longo dos anos no mundo que provavam um jeito certo de fazer. E aí a gente começou a tentar tropicalizar plataformas no Brasil de interoperabilidade que funcionaram lá fora, mas que aqui não estavam preparadas para o nosso ecossistema. Eu tive na RIMS, em Chicago, há 2 semanas atrás, e a gente consegue ver ali a força de um ecossistema que fala o mesmo idioma, as inúmeras possibilidades. E aí não adianta achar que aquilo ali vem aqui para dentro do Brasil, plug and play, ele não funciona dessa forma. Então, algumas plataformas que vieram para o Brasil, elas tiveram alguns cases de sucesso, mas muito de insucesso, e muito disso dependeu de serviço, mão de obra, que foi marretando cada uma dessas plataformas ao longo do tempo para tentar demonstrar algum valor. Então, procure uma plataforma, ou se associe a uma plataforma, ou desenvolva uma plataforma que tenha um padrão HL7 Fire V2 no mínimo e Fire, no mínimo isso, que possibilite integrações de sistema com motores de API, que você tenha autonomia para isso, e autonomia não só o desenvolvedor, mas o teu time de negócio. Vá lá e teste conexões, plugue informações, conecte dados de várias fontes. Você precisa de algo que consiga escalar dentro da sua instituição. Algo que você consiga
ter trilha de auditoria e monitoramento. Isso é super importante porque, naturalmente, essas conexões e essas fontes de dados vão quebrar ao longo do tempo, porque os dados vão mudar de lugar, sempre tem um desavisado que vai trocar um label em um campo ou um tipo, e a tua integração vai quebrar. Ela precisa te avisar quando isso acontece, ou ter um poder de auto-healing. Isso é mais importante ainda, porque você vai conseguir que a plataforma lide com mudanças simples que você não precisa mudar. Que consiga também ter integração com dispositivos médicos, e aí muito do V2 pode ser visto nisso, que você tenha governança de interoperabilidade. Então, qual é a governança que você vai dar com cada um dos seus parceiros, se você vai usar um modelo canônico, cada um vai ter um tipo de modelo. Então, como é que você vai fazer a governança disso? Que tem associado a ele possibilidades de serviço de terminologia. Então, eu vou usar Loinks, Nomad, o que eu vou conectar ali dentro para ter sentido, porque dado de um lado para o outro talvez seja a parte mais fácil do que a gente está fazendo. Que ela seja low code, que você tenha menos necessidade de desenvolver código. Então, o mundo moderno caminha para isso, então não tente se desviar desse tema. Eu acho que low code é muito importante para qualquer plataforma de serviço que a gente tem discutido hoje. Uma plataforma também que já atenda as nossas necessidades de gestão de consentimento LGPD. Então, não adianta ser HIPAA compliant ou GDPR e tudo mais, mas aqui dentro você não atende a coisa simples de anonimização e gestão de consentimento. Enfim, esse slide está aqui, vocês podem dar print, não tem nada confidencial, fiquem à vontade. Essa é a minha visão. Como eu fui convidado aqui hoje para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de passar a minha visão sobre o que é necessário ou deveria estar na nossa mesa ao avaliar uma plataforma de interoperabilidade. Nesse fim, eu gostaria de falar da iniciativa da CTC dentro de plataformas. E hoje nós temos o Fastcom. Ele é uma plataforma com uma boa parte daquilo que vocês viram no slide anterior. A gente tem se dedicado muito a um pipeline do dado que caminha em low code. Então, eu posso entregar o dado de diversos formatos, traduzir ele, eu posso associar mecanismos de terminologia, eu posso ler ele de várias fontes, enfim, ele disponibiliza ali uma visão um pouco diferente que é a nossa visão. E muito do que a gente tem visto de visão do pessoal do HL7 aqui no Brasil. Então, a gente tem uma iniciativa grande com a HL7, aí me permita, doutor Guilherme, que é nosso CMIO, está à frente desse projeto, junto com um dos maiores engenheiros de FHIR aqui do Brasil, que é o Ítalo. Então, são dois proeminentes que fazem contribuições proeminentes nessa plataforma, além de um time também interno que nós temos, que desenvolve a plataforma junto com esses notáveis que eu falei há pouco aqui. Ela é a nossa plataforma que conecta uma série de necessidades que nós temos visto hoje dos nossos clientes. É difícil a gente discutir interoperabilidade com o cliente hoje que mal tem integrações de forma bem feita com os seus sistemas internos, mas na prática a gente tentou aqui fazer criar uma plataforma nacional para os problemas do nosso país. Então, como é que as startups do nosso país se conectam com os hospitais? Aqui a gente endereçou esse problema. Como é que TAS IMV disponibiliza informação para qualquer outro tipo de integração que eu vou fazer? Será que eu tenho que ter habilitado APIs dentro do TASI, por exemplo, para fazer qualquer tipo de conexão? Será que esse é o mundo que a gente tem visto? Será que o topo da ANAP representa os 6.500, 7.000 hospitais que a gente tem no Brasil?
Então, foram perguntas que a gente foi fazendo ao longo disso para tentar endereçar problemas daquele hospital pequeno que tem 2 desenvolvedores ou que tem 2 analistas que lidam com vários problemas e precisam de agilidade para criar novas conexões ou para dar manutenção nelas. Ela é uma arquitetura em microserviço com algumas camadas e esses microserviços endereçam situações diferentes, como, por exemplo, analytics, motores de tradução, conexão com bancos de dados, com APIs, com bancos de dados estruturados e não estruturados, com monitores, com sistemas, enfim, é uma arquitetura que a gente entendeu ser bem aderente aos problemas reais do Brasil. A gente tem uma missão dentro do FASTCom, com a CTC e, óbvio, a Reboque com a HL7, de conectar a maior parte de health techs que a gente vê ao longo dessa jornada, que morrem ao longo do caminho porque não conseguem se conectar com os hospitais, porque ao longo do tempo eles tinham uma baita ideia, um modelo disruptivo, precisavam testar o seu modelo, mas o hospital não liberava o dado porque eles não tinham maturidade para isso, ou demoravam muito tempo. Então, o FASTCom, ele tem uma missão que é trazer e empoderar essas health techs do ecossistema. E a nossa lógica é simplista demais, até em alguns momentos, mas eu acho que ela tem um pouco disruptivo de outras soluções, que é se conectou uma vez com o FASTCom é que vai se conectar com o ecossistema. Então, independente se a health tech ou o hospital ou o sistema fala FHIR ou não, a gente captura o modelo, traduz esse modelo para FHIR e aí entrega esse modelo para as instituições. E se as instituições não falarem FHIR, a gente traduz esse dado novamente para o jeito que a instituição deve receber informação. Mas usando mecanismos em FHIR, então o core dela em FHIR, então eu não vou deixar que o recurso patient, por exemplo, envie dados para o outro hospital, sendo que a data de nascimento do paciente não está incluída no recurso. Então, eu ali já vou barrar essa informação, porque o recurso não vai permitir que ele envie uma informação incompleta. Então, esses são ganhos de governança desse dado que a gente traz dentro da plataforma. Para quem trabalha com inteligência artificial, e esse é o tema do momento, eu vi aqui, inclusive, que alguns alunos hoje trabalham com o IA. Uma das discussões mais importantes é a qualidade do dado, a qualidade da supervisão que é realizada do dado. Então, o dado padronizado para motores de inteligência artificial potencializam a acurácia desse modelo. Então, ele tem um outro efeito colateral positivo quando se usa um padrão, é que você vai conseguir extrair mais informação e mais dado dos seus mecanismos ou dos seus robôs de inteligência artificial. É uma plataforma que roda em nuvem, cloud first, mas ela também pode rodar em um modelo de licenciamento on-premise. E nós estamos hoje associados a essas duas maiores clouds que a gente conhece, Oracle Cloud e AWS. Pessoal, então, rapidamente essa foi minha fala. Eu quis, talvez, contextualizar a importância de ganhar escala em projetos de interoperabilidade, porque quem paga a conta do outro lado se importa com isso. Ao longo do tempo, a gente sabe que talvez aí depois o professor Sabatini tivesse dados, vai ser muito legal ouvir, mas a quantidade de pessoas no Brasil proficientes em FHIR, eu vou arriscar, no máximo de 100 a 150 pessoas. Então, a gente precisa de modelos de escala que consigam resolver este problema, porque não adianta a gente aqui conhecer dos principais recursos em FHIR, que consiga, de alguma forma,
se conectar e conversar com outros lugares, com significado e tudo mais, mas não tem gente que sabe operar isso, que não consiga avançar em escala. Então, o papel da educação, acho que da HL7 é imprescindível para o projeto de saúde no país que a gente quer fazer, e plataformas como o FESTCOM e muitas outras que existem aqui no nosso país, sendo, de alguma forma, endereçando alguns desses problemas, eu acho que podem dar uma resposta escalável para o problema da interoperabilidade. Professor Neuza aqui com a gente também, um prazer estar com Obrigado. você. Guilherme, obrigado aí pela minha fala, e se de alguma forma pude contribuir com o conhecimento dos alunos hoje, já valeu para mim. Muito obrigado.